A questão 11, fizemos uma muito parecida em sala, foi do concurso de 2025. Pede para a gente interpretar forças num plano inclinado. Pontos importantes do enunciado para a gente ressaltar aqui. Depois de um certo intervalo de tempo, ela desliza com velocidade constante. Caracteriza força resultante igual a zero. É o equilíbrio dinâmico. Então, você tem um movimento retilíneo uniforme. E aí a gente tem que representar as forças que atuam na caixa. Nós temos, obviamente, a força peso, apontando para o centro do planeta Terra. Vou desenhar aqui. E aí, a força que essa superfície inclinada faz na caixa, na verdade, a gente estuda ela em duas componentes. Uma componente que faz 90 graus com a superfície, ah lá, certo? O ângulo reto. E uma componente que faz 0 graus, ou seja, ela é paralela à própria superfície. Normalmente chamamos de YX ali. E aí a gente desenha a força normal, que é uma força aplicada pela superfície sobre a caixa. Vou colocar força normal. E aí é preciso que exista uma força de atrito para poder equilibrar a componente do peso aqui, né? Para que essa caixa não tenha aceleração. Essa força de atrito se opõe à velocidade, ao deslizamento, na verdade, né? Nesse caso. Mas ambas essas forças que eu desenhei por último, tanto a de atrito, FAT, quanto a força normal, são forças aplicadas pela superfície, tá bom? Na verdade, existe uma única força que a superfície aplica, que seria a soma vetorial dessas duas forças. Seria um vetor mais ou menos assim, ó. Então, nós poderíamos ter uma opção com esse vetor preto e esse vetor aqui em vermelho vertical para baixo. Não tem essa opção. Significa que ele está querendo realmente que a gente analise as componentes vertical e horizontal da força que a superfície faz sobre a caixinha. Beleza? Então, qual é a condição aqui? Já daria para responder, o gabarito seria a letra D de dado, D de Deus, né? Aqui é a força normal, força de atrito e a força peso. Se quiser trabalhar um pouquinho mais os conceitos, você poderia, por exemplo, projetar as componentes da força peso, que é muito comum de ser feito também, né? Aqui, ó, a componente na direção y, a gente chama de py, e a componente na direção x, a gente chama de px. Beleza. Então, o que acontece? Qual é a condição para que a força resultante seja zero e essa caixa tenha velocidade constante? Você vai pegar aqui na direção y, as forças com sentidos opostos se anulam. Então, eu tenho duas condições de equilíbrio. Condição de equilíbrio número 1, na direção y. Eu diria que a força resultante em y é zero. E a condição para que isso aconteça, força normal que está em um sentido, tem o mesmo valor numérico que a força peso, a componente da força peso na direção y, que eu chamo de py. Tá? E a força resultante em x vai ser zero se a gente respeitar essa condição aqui, ó, na direção x, a força Fat, que está apontando em um sentido, tem que ter um valor numérico igual à componente px do peso. Beleza? Então, essas seriam as condições de equilíbrio, como se fosse um cabo de guerra puxando, né, forças em sentidos opostos com o mesmo módulo. Você tem equilíbrio. E é isto.